que o cérebro armazena uma memória? Bom, a gente precisa entender que por mais que o cérebro tenha a capacidade de armazenar terabytes de informação, ele também tem a capacidade de excluir muito dessa informação. Na verdade, o cérebro é mais conhecido como uma máquina de esquecer do que de lembrar. Por que isso? Isso garante que a gente... vamos lá, o cérebro ele tem um armazenamento limitado, digamos assim, né? E a gente vai entender mais pra frente por que existe esse limite, né? É um órgão, então não dá para ele ficar criando, e as informações não são guardadas como o pessoal da computação diria, em nuvem, né? A nossa memória não fica em um local abstrato, flutuando para que a gente acesse em algum momento. Muito pelo contrário, ela fica assim dentro, né, do nosso cérebro, e ela é formada a partir da síntese proteica. Então é algo tátil. Existe uma limitação de espaço, existe uma limitação energética, existe uma limitação de substrato nutricional. Então não é tão flutuante assim, tão solto, né? Vou guardar uma memória, e é possível guardar todas as memórias do mundo, porque a memória fica armazenada, né, em um local separado do meu corpo. Não é bem assim. Então o nosso cérebro, já que ele não tem como armazenar muita coisa, ele precisa escolher o que é relevante e o que não é relevante. Existem coisas que a gente precisa levar o resto da vida, e já outras não tem nem por que levar por mais de algumas horas. E aí ele começa a mandar para a lixeira, né? Ele começa a excluir. E a gente também vai entender o que é essa exclusão de uma memória, como que ela se forma, mas como que ela também, entre aspas, é apagada. Em um primeiro momento, a gente pode dividir a memória classificar a memória por seu tempo de armazenamento, que seria curto prazo, memória de trabalho e memória de longo prazo. A memória de curto prazo é essa que fica armazenada ali de 3 a 6 horas, mais ou menos, que é muito mais. Por exemplo, você está tendo essa aula aqui, e se você acredita que em algum momento não vai usar ela, você está me ouvindo, você vai armazenar ali, né, por um períodozinho, tudo isso que eu estou te falando, o ouro que eu estou te entregando, que talvez você esteja simplesmente querendo descartar. E como isso é meio irrelevante para você, você acaba esquecendo. Não tem por que enviar essa memória de uma área que a gente chama de hipocampo para a área do córtex, para que ela seja consolidada, né, e que seja um aprendizado que você leve para o futuro. Agora, se você viu a recompensa em usar isso, você viu o motivo da aula que eu estou te dando, né, do conteúdo que eu estou te entregando, acho que ele realmente é útil para você, como eu disse, o ouro que eu estou entregando nas suas mãos, essa memória de curto prazo, ela será consolidada, e aí a gente vai entender esse processo mais para frente, ela será consolidada no longo prazo, que seria o conhecimento de fato que você tem, tudo que você realmente aprendeu durante a vida, talvez a regrinha de 3 que você aprendeu lá no primeiro colegial, talvez o dia do descobrimento do Brasil, essas coisas, elas são consolidadas no longo prazo. E a memória de trabalho? Bom, ela seria considerada uma memória de curto prazo, ainda que ela não seja, né, ela tem um mecanismo um pouco diferente. Por exemplo, se você está, só para diferenciar um pouco melhor, você está em uma conversando com alguém em uma festa, em um jantar. Naquele momento ali, talvez você não esteja prestando muita atenção, a conversa vai fluindo, você não vai levar aquilo para a vida. Já a memória de trabalho, se você estivesse prestando atenção naquela conversa, quisesse direcionar essa conversa para determinado assunto e se organizasse, planejasse, quando a pessoa der essa deixa, eu coloco esse gancho e puxo para esse assunto. Então a memória de trabalho, ela tem essa questão do controle consciente daquela informação. Por exemplo, pedir uma pizza, você não precisa ter decorado o número da pizzaria ou algo assim. O que você sabe é
eu vou até o contato, pesquiso no Google ou no Instagram, qualquer coisa assim. Eu pego o número e eu preciso lembrar desse número, né? Me planejar, lembrar desse número até que eu ligue na pizzaria. Depois isso se torna irrelevante. Eu não tenho necessidade de memorizar de fato o número da pizzaria. Então eu uso ela para planejar e executar um determinado comportamento. Então a diferença da memória de trabalho e a memória de curto prazo é esse uso planejado e consciente daquela informação que você talvez não precise de fato reter por um longo período. Em relação à memória de longo prazo, é importante a gente dizer que ela pode ser modificada, né? Existe um processo que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de modificar as suas funções e também a sua morfologia. O que isso quer dizer? É a capacidade do nosso cérebro mudar como que as sinapses funcionam, qual área faz o quê. Então, é um pouquinho complexo, isso mais para frente eu vou explicar. Mas a memória de longo prazo, que importa para a gente agora, é que a memória de longo prazo ela pode ser modificada pelo estado emocional, pelo tempo e pela aprendizagem. Até pelo estado emocional, existe um experimento feito com americanos relacionado ao 11 de setembro, que um tempo depois perguntaram para eles, tá, e aí, o que você se lembra, onde você estava? Eu estava perto das Torres Gêmeas, eu estava na janela de um prédio e eu acabei vendo tudo. Nós brasileiros, pelo menos da minha idade, tem um mito de que a gente estava assistindo Dragon Ball Z no momento que deu aquele plantão da Globo. Isso é mentira, não aconteceu isso, né? Eu não estava passando Dragon Ball nesse horário. Só que cria-se esse mito, criam-se memórias falsas. Então a memória de longo prazo, a gente acaba, né, modificando ela, a depender do nosso estado emocional, do tempo, mas também pela aprendizagem. É na aprendizagem que nos importa. A aprendizagem nada mais é do que formar uma memória, acrescentar conteúdos a essa memória ou modificá-la, transformá-la. Talvez, por exemplo, eu aprendi determinado conteúdo, mas tem um erro. Mas dentro do meu cérebro, o caminho é o A. Pela aprendizagem, para aprender um novo conteúdo, eu posso aprender que a resposta certa é outra. E o caminho no meu cérebro, né, dos meus neurônios, as sinapses feitas pelos meus neurônios, começam a tomar o rumo B. Então, a aprendizagem tem essa capacidade maravilhosa de mexer dentro do cérebro da pessoa. Não é, como eu disse, aquela coisa, aquele armazenamento em nuvem que ninguém vê, que ninguém sabe o que está acontecendo. Aprender é modificar um órgão de uma pessoa sem nem mesmo colocar a mão nele.